Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos outra vez, tá? Bom, hoje a aula vai ser da disciplina Geografia e vamos estudar área urbana, área rural, tá? Bom, quando eu falar da área rural, vocês vão lembrar, tá certo? Do campo, certo? Vão lembrar do verde, né, da mata, vão lembrar da agricultura, da agropecuária, tá certo? Então, vamos preservar essas áreas, gente, e respeitar, tá? Porque é de lá que vem os nossos alimentos, nossas frutas, verduras, carne, né? E a área urbana é a cidade, tá certo? Então, toda vez que a gente fala zona urbana, cidade, tá? A cidade que vive em movimento, tá certo? Onde tem uma poluição maior, poluição sonora, poluição do ar, né? Por quê? Porque tem mais pessoas, né? Mais trabalhos, tá certo? Então, muitas pessoas vêm da área rural à procura de empregos, né? Às vezes o estudo, né? Tem universidades, né? Às vezes também a saúde, né? Tem grandes hospitais, né? Hospitais que têm o porte, né, maior do que alguns postos da cidade rural, tá? Então, lembrando quando a gente fala a cidade, eu tenho aqui até uma música que é de Chico Science, que fala: a cidade não para, a cidade cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. Também temos outra música também, que é do DJ Ives, tá? Que quem canta é o cantor Eric, e também tem a participação de Xande de Avião, né? Que diz: a cidade inteira sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas, né? Então aí, ó, sucesso aí. Então a cidade inteira, né? Quer dizer, a cidade grande, né? Então não pode esquecer, tá, gente? Então fica de olho aí, tá? Preste atenção, assiste o vídeo todo, tá? Porque essas informações são importantes para vocês, tá certo? Então fica aí, não sai daí e assiste a nossa aula de hoje de Geografia. E aqui, gente, a gente vai agora estudar e vai ver também alguns exemplos, algumas imagens da área rural, tá? Então a gente observa que o campo ele se caracteriza, né, por apresentar o quê? Por apresentar maior quantidade de vegetação. Então a gente observa, gente, que há o território aí, ó, ele abriga o quê? Uma diversidade, né? De espécies de animais, né? Os recursos naturais não foram modificados pelas ações do homem, tá certo? Então a gente observa aí, ó, que tá natural, tá uma paisagem natural. Nós não estamos vendo construções de prédios, né? Uma construção de ponte, né? Nós não estamos vendo uma construção de várias casas juntas, nós não estamos vendo isso. Então, aí a paisagem está natural, não é? Então, o homem não mexeu. E a gente observa que no campo nós temos algumas atividades que são característica mesmo do campo, que é a pecuária e que é a agricultura. Observa a pecuária aí, ó, a criação de animais, olha, vocês estão vendo, e ao lado nós estamos vendo a plantação. Então, nós estamos vendo aí, ó, alguns pezinhos de alfaces, né, de cebolinha, de coentro, tá vendo? Então, a gente observa as duas atividades importantes, né, da área rural, a pecuária, que é a criação de animais, e a agricultura, que é a plantação. E na imagem inferior, nós estamos vendo aí, ó, uma estrada. E observe que essa estrada ela não está asfaltada, não é? Então, ela ainda continua ainda de barro. Então, a gente não está vendo também uma movimentação de veículos, de pessoas, não estamos vendo. Por quê? Porque é uma característica da área rural. Nós temos algumas ruas que são calçadas, que são asfaltadas, né? Mas são poucas. Mas lá mesmo na rural, lá mesmo lá no campo, não são asfaltadas, tá? E a gente também observa que o meio de transporte nessa área são os cavalos, né? Tem algumas carroças, né? Bicicletas, né? Então a gente observa, mas não é numa quantidade a bicicleta, as motos,
não é de uma forma assim, uma quantidade como é na cidade, na área urbana, tá? Então essa é a grande diferença. A gente vê mais o verde, né? A floresta. Então a gente observa que na área rural a gente tem mais vegetação, tem mais verde e com isso a poluição é menos, não é? Então é menos poluição. O ar é mais puro na área do campo, na área rural. Aqui nós temos a área urbana, a cidade. Observa, gente, que aqui nessa área a gente tem o quê? A gente costuma, né, ver, porque é a realidade mesmo, construções de casas, de apartamentos, muitos próximos uns dos outros, né? Oferta de serviços, nós encontramos mais hospitais, lojas, restaurantes, né? Cinemas, bancos, né? Muitas praças, né? Observamos que a avenida, nela a gente encontra uma movimentação muito grande de carros, que são os veículos, né? Motos, nós temos também uma movimentação de pessoas e é diferente. Nós temos aí mais pessoas, nós temos mais construções e a gente pouco vê o verde, né? Então essa é uma das diferenças, né, da área rural e a área urbana. Então na área urbana a gente quase não vê a vegetação, a gente vê mais construções, né? Construções de casas, apartamentos, né? Nós encontramos também pontes, viadutos, né? Academias, né? Academias da cidade. Então, é bem movimentado, é diferente da área rural. A cidade inteira sabe que tu ainda me amas, que tu ainda me amas. Bom, gente, essa música, né? Sucesso, né? Sucesso aí na voz de Eric e também Xande de Avião, né? E muito bom, né? Muito boa a música, né? Bom, mas quando eu falar cidade, você vai lembrar de quê? De área urbana ou zona urbana, certo? E quando eu falar de campo, quando eu falar do interior, vai lembrar de quê? De área rural ou zona rural. Ok, gente? Então, essas informações agora vão virar conhecimentos para vocês, tá certo? Mas não esquece de estudar, tá? Pega os livros, vão estudar, porque conhecimento nunca é demais. Nunca, gente, tá? Então, ó, um beijo para vocês, tá certo? Da professora Ana Jaguari, tá? E vamos para outros encontros, certo? Então, vou vir com outras aulinhas, tá? Um linguajar bem simples, tá certo? Onde vocês vão captar, absorver bem direitinho. Então, cheiro e até a próxima!